A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Para mim é uma satisfação enorme, muito grande mesmo, de poder estar aqui com vocês, poder transmitir a palavra de Deus para os nossos corações. Isso é muito gratificante quando nós fazemos isso e sabemos que as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos seguindo, do outro lado aí, através das redes sociais, do YouTube, dessas ferramentas maravilhosas que nós temos aí para estar divulgando a palavra de Deus. Isso é muito gratificante quando eu recebo aqui um like de vocês, um comentário, é muito importante para o nosso canal. E eu quero aqui desde já agradecer a todos vocês que têm participado, que têm compartilhado, né? Tem contribuído de uma forma geral para que esse trabalho seja feito, seja levado às nações, né? A todo mundo, tanto no Brasil como em outros países aí que têm alcançado o nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo, né? Eu gostaria de saber de vocês se vocês querem que eu continue com o estudo de escatologia, né? Estudo das últimas coisas. Nós vamos estar vendo depois aí as 70 semanas de Daniel, né? Aquela visão que Daniel teve. 70 semanas, nós vamos ver os significados dos animais, essas 70 semanas, 70 anos de cativeiro lá, né? Os impérios, os grandes impérios, né? Império Babilônico, cidade de Babilônia, Medo e Persa, tudo isso aí nós vamos estar aí estudando juntos, né? Os judeus libertos e, enfim, todos os assuntos aí de Apocalipse, da revelação ali, nós vamos estar ali desvendando muitos mistérios, muitos símbolos, muitas comparações ali. Nós vamos estar estudando e vendo aqui a luz da palavra. Amém? Não quero deixar ninguém confuso. Se alguém tiver dúvida, eu peço que deixe aí nos seus comentários, que nós iremos responder, tá? Na medida do possível, cada um que deixar aí os seus comentários. Mas hoje eu quero trazer um vídeo aqui falando sobre a ressurreição de Cristo, né? Hoje, como domingo de Páscoa, nada melhor do que falar um pouco da ressurreição, né? E nós vamos estar, amados, começando aqui no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, que vai nos falar aqui da ressurreição de Cristo, né? Engrandecido é o nome do Senhor. Vai nos dizer desta forma: depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Os guardas temeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou. Já havia, como havia dito, vinde e vede o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Ora, eu vou-lo tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-los aos seus discípulos. De repente, Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide a meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão.
Queridos, aqui é muito importante nós frisarmos aqui, nós meditarmos nesta palavra, onde o Senhor Jesus, ele foi crucificado, né? Mataram ali ao Senhor Jesus na cruz do Calvário. A pedido de José de Arimateia, foi lá, tirou seu corpo, colocou no sepulcro novo, qual José de Arimateia havia feito para ele próprio, né, para José de Arimateia ser sepultado, ele próprio colocou a Jesus no seu sepulcro. Ali ao terceiro dia, como já havia sido anunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e pelos os profetas que nós conhecemos a história, já vinham falando dos acontecimentos, de como seria seu sepultamento, sua ressurreição, aconteceu. Certo? Ao domingo de Páscoa, Jesus, ele ressurgiu. Chega um anjo, houve aquele grande terremoto, um anjo, quando o anjo removia aquela pedra, houve esse terremoto, né? Ele removeu aquela pedra e assentou-se sobre aquela pedra, que mostra o poderio do Senhor, que o Senhor tem sobre cada problema, sobre a morte e até sobre a morte. Ele quis mostrar ali, quando ele removeu a pedra e se assentou sobre ela, ele quis dizer: eu estou sobre os problemas, eu estou sobre a morte, eu mando, eu quem faço, e não há quem possa escapar. Ouça isso em nome de Jesus. Então aqui nós podemos ver que o Senhor, ele ressurgiu. Agora os guardas que estavam lá, eles vendo tão grandes maravilhas, eles ficaram como mortos, desmaiaram e ficaram como mortos. Ouça isso em nome de Jesus. Aí agora, eles, né, a partir do versículo 11, os guardas ali, eles colocam uma coisa na cabeça. E agora? Como é que nós vamos anunciar, ouça isso em nome de Jesus? Como é que nós vamos chegar lá e vamos dizer que ele ressuscitou? Eles não vão acreditar na gente, eles não vão acreditar em nós. E agora, como nós vamos fazer? Aí um engraçadinho lá, um bonitinho, teve a ideia de dar dinheiro para eles, para que todos ficassem calados, mentissem lá, né? Falar assim: olha, nós dormimos, nós estávamos muito cansados, não conseguimos e dormimos. Enquanto isso, seus discípulos foram lá e tiraram o seu corpo do túmulo. Vocês vejam aqui que por causa do dinheiro, por causa do seu emprego, por causa de coisas materiais, eles negam o Filho de Deus. Eles mentem. Eles veem tão grandes maravilhas. Eles sabem que realmente aconteceu a ressurreição, mas eles mentem. Por isso que tem pessoas que até hoje ainda duvidam, ainda descreem da ressurreição de Jesus por causa de fama, por causa de dinheiro, por causa de empregos, por causa de bens materiais. E nós não devemos ser assim, que possamos perder tudo neste mundo, mas não perder a fé no Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ouça isso no nome de Jesus. Aí ele fala aqui no versículo 11, fala: e quando iam, alguns dos guardas chegaram à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os anciãos, deliberaram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: dizei que vieram de noite os seus discípulos, e quando dormias, o furtaram. Caso este chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadimos e vos poremos em segurança. Quer dizer, ele chegou na cidade e contaram lá a alguns principais sacerdotes. Quando estavam conversando lá com os sacerdotes, aí foi quando esses engraçadinhos vai lá e ele faz aquele acordo, dá dinheiro, muito dinheiro para eles, né? Para que eles ficassem calados. E hoje é diferente. Hoje, quando se trata da verdade, se oferecem dinheiro para que cale a boca de alguém, para que a pessoa não vá à frente com a verdade. Aqui eles começaram a contar a verdade acerca da ressurreição de Cristo. No entanto, o dinheiro fechou a boca deles, para que eles não falassem mais nisto, mas ele omitisse a verdade. Não deixe que dinheiro, não deixe que nada, que bens terrestres nesta vida venha te fechar sua boca acerca da verdade.
A verdade, ela é sempre bendita em todos os lugares, é bem-vinda em todos os lugares, pois Jesus Cristo, amados aqui, ele estava realmente ressuscitado, mas eles fizeram com que as pessoas não acreditassem, fizessem com que as pessoas acreditassem na mentira, dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus enquanto eles estavam dormindo. Ouça isso em nome de Jesus. E quantas vezes nós somos pegos de surpresa? Quantas vezes nós sabemos algo e alguém às vezes quer calar nossa boca de uma forma ou de outra, querendo tirar, ouça isso no nome de Jesus, o direito de nós falarmos a verdade. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com o que possa acontecer, com o que ele pode perder por causa da verdade. Mas eu quero dizer que o fim vem para toda a carne. Ouça isso no nome de Jesus. Doa a quem doer, mas nós temos que falar a verdade. Ouça isso no nome de Jesus. Não adianta viver uma vida dissoluta aqui, ter de tudo, mas quando morrermos, irmos para um lugar de tormento, onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Ouça isso no nome de Jesus. Aquele homem, a Bíblia fala de um homem que ele juntou muito em celeiro, enriqueceu, e agora ele fala, come, bebe, ó minha alma, porque tem muitos em depósito para muitos anos, para muitos dias. Ouça isso em nome de Jesus. E uma voz diz do céu, louco, louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens, para quem será? Então não adianta ter riqueza, ter variedades de coisas aqui terrenas, mas se não tiver o Senhor Jesus Cristo, se não tiver a fé no Filho de Deus, isto não vale nada. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, a morte, amados, não pôde deter o Senhor Jesus Cristo no túmulo, na sepultura. Ouça isso no nome de Jesus. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 22 ao 24, nós vamos ver que, como diz aqui a palavra, né? Atos 2, versículo 22, vai dizer assim, homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Aqui o apóstolo está lembrando para aqueles homens os milagres, os prodígios, as maravilhas que Jesus havia feito no meio deles próprios. Mas muitos se negam. Veja o versículo 23. Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-o, vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Quer dizer, ele foi entregue pelo conselho, pelas pessoas que estavam ali reunidas, mas também pela presciência de Deus, porque Deus já mandou ele para essa finalidade, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Versículo 24 ele diz, mas Deus o ressuscitou, solto as ânsias da morte, porque não era possível que ficasse retido por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nos mostra que o Senhor Deus, trouxe ele de volta, ressuscitando dentre os mortos. Ouça isso no nome de Jesus. Deus o ressuscitou, solta as ânsias da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. A morte não pôde vencer a Jesus. Enquanto o inimigo talvez estava lá aplaudindo, estava se alegrando, ouça isso no nome de Jesus, achando que acabou, que derrotou o nosso mestre, o Senhor Jesus. Aí agora Deus traz de volta, porque não era possível que a morte retesse ele lá para sempre. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem tudo está perdido na sua vida, meu querido irmão.
Nem tudo está perdido na sua vida, porque Deus irá trazer de volta tudo aquilo que é seu. Ouça isso no nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo havia morrido, sim, morreu na sexta-feira, certo, na sexta-feira de Páscoa. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ao domingo, o primeiro dia da semana, o Senhor ressuscitou. Deus trouxe ele de volta, porque Deus, ele é Deus. Aleluias. Engrandecido é o nome de Jesus. Lá no livro de Atos, também ainda no capítulo 13, versículo 36, vai nos dizer: pois tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto a seus pais, e viu a corrupção. Quer dizer, Davi, ele morreu, né, dormiu aqui. O termo aqui, dormir, foi quando Davi morreu e foi sepultado junto a seus pais. E viu a corrupção. Aí o versículo 37 vai nos dizer: mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Ouça isto em nome de Jesus. Então, amados, Deus, aqui mais uma vez a palavra está provando que Deus ressuscitou a Jesus, trazendo de volta o Senhor Jesus. Os discípulos viram, muitas pessoas viram, os guardas que mentiram, eles viram o Senhor ressuscitar. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 38 ele vai dizer: seja-vos notórios, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão de pecados. Por estes, louvado seja o nome do Senhor, por este se vos anuncia a remissão de pecado. É por Jesus que nós estamos anunciando a remissão dos pecados. É o Senhor Jesus Cristo que veio, cumpriu essa árdua tarefa para nos remir dos nossos pecados. E um dia nós vamos poder ressuscitar com Ele e estar lá. Ouça isto no nome de Jesus. Os judeus, eles mentiram, amados. Eles mentiram, achando que iam se dar bem. Ouça isso em nome de Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo continuou operando. Se eles tivessem chegado lá e tivessem contado a verdade, ouça isso em nome de Jesus, talvez não houvesse tanta perseguição para a igreja naquela época, porque muitos que acreditavam que os discípulos realmente tiraram o corpo de Jesus, quando eles operassem um milagre assim, eles realmente iam crer. Se os guardas tivessem falado a verdade para eles, eles iam dizer: realmente ele ressuscitou e continua fazendo milagres. Mas não, eles mentiram. E quando acontecia um milagre ou acontecia alguma coisa, eles não pensavam que eram os discípulos que estavam fazendo alvoroço, que estavam fazendo todas aquelas coisas. Ouça isso no nome de Jesus. Mas não, para os que viram, sabia que realmente era o Senhor Jesus Cristo que estava operando. Ouça isso no nome de Jesus. Salmos capítulo 2, aliás, Atos capítulo 2, versículo 31, nos diz assim: ouça isso no nome de Jesus. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu a corrupção. Ouça isto no nome de Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Então, queridos, não foi deixada na morte, nem a sua alma viu corrupção. Quem falou isso foi Davi, lá no capítulo 16 dos Salmos, versículo 10, se não me falha a memória. Capítulo 16, versículo 10 dos Salmos vai nos dizer: porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Aqui é um salmo de Davi, né, meditando de Davi. No entanto, a gente vê que já foi uma visão do Messias, ouça isso no nome de Jesus, que não deixou, né, não deixará a minha alma no inferno, ouça isso no nome de Jesus, né, porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O inferno aqui, amado, significa, na mitologia, significa local subterrâneo, habitado pelos mortos.
né? Lugar mais baixo, lugar das profundezas. Na religião, para os cristãos, para nós cristãos, é um lugar que as almas pecadoras se encontram após a morte, submetida a penas eternas. Essa palavra no latim, amados, infernum, que significa as profundezas, o mundo inferior. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, inferno é isso aqui, é sepultura, é o lugar inferior, é um lugar, as profundezas, é onde as pessoas são levadas, os ímpios, todos, né, serão levados para lá. No entanto, o Senhor Jesus Cristo não ficou retido lá para sempre, porque ele ressuscitou. Se você for no túmulo de Davi, está lá os restos mortais. Se você for no túmulo de qualquer pessoa, qualquer ser humano, está lá os seus restos mortais. Porém, se você for no túmulo onde colocaram a Jesus Cristo de Nazaré, você chega lá, você não vê restos mortais. Ele ressuscitou e não está mais lá. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no livro de primeiras cartas aos Coríntios, capítulo 15, engrandecido é o nome do Senhor, você vai ver também acerca da ressurreição de Cristo, né? Vai dizer, ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o que recebeste e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se o retendes tal como vou anunciei, se não é que creste em vão. Vejam só, pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, ouça isso em nome de Jesus, por nós, pecadores, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, hoje, domingo de Páscoa, né? Simbolizando aí o ressurgimento do Senhor Jesus Cristo. E que foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda, naquela época vivia muitos irmãos ainda, quando ele estava falando essa palavra, né? Paulo falando isso aqui, ele falou assim, do qual ainda vive alguns dele ainda, certo? A maior parte deles ainda já dorme. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Agora ele fala aqui, e por último de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo. Ouça isso no nome de Jesus. Agora aqui, Cristo já tinha sido sepultado, tinha ressuscitado, mas ele continua aparecendo a Paulo. Aqui Paulo ele viu, ele creu que foi a voz do Senhor Jesus Cristo que falou com ele, quando ele estava indo lá, o Saulo, estava indo em busca da igreja para prender, para trazer arrastados, porque ele perseguia a igreja, ele vai falar aqui mais na frente. E aquela luz aparece a Paulo e ele cai por terra. E aquela voz diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és, Senhor? E ele falou, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Ouça isso em nome de Jesus. Diz aqui, pois eu sou o menor dos apóstolos, versículo 9 do capítulo 15 de 1 Carta aos Coríntios. Como no versículo 8 ele fala, e por último de todos, apareceu também a mim como a um abortivo. Aí o versículo 9 ele diz, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo nem sou digno de ser chamado, olha aqui a humildade desse homem, de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Olha, aqui Paulo, ele tem isso agora em mente. Talvez seja este o espinho na carne que Paulo tinha, que sempre quando ele lembrava de fazer algo para Cristo, talvez o inimigo ele acusasse ele de uma forma tremenda, porque ele perseguia a igreja. Este era um espinho que Paulo trazia também, pode ser, na carne. Ouça isso no nome de Jesus. Mas versículo 10 ele diz, olha para fortalecer o meu e o seu coração. Mas pela graça de Deus sou o que sou.
e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ouça isso em nome de Jesus, amados. Talvez você esteja se menosprezando, talvez você não esteja se achando digno, porque pecou, porque fez tantas coisas ruins, porque Paulo aqui, amado, Paulo ele perseguia a igreja de Cristo. Vejam só. Mas agora ele se alegra porque ele foi alcançado pela graça de Deus. Você também foi alcançado, você foi alcançada pela graça de Deus. Você que está aí através desse canal do YouTube, seguindo, eu quero dizer uma coisa para você. É com você mesmo que Deus está falando. Deus, ele te alcançou pela sua infinita misericórdia. Não fique se culpando, não fique se martirizando por dentro. Libere-se o perdão. Ouça isso no nome de Jesus. E Deus trará para a sua vida grande alegria. Ouça isso no nome de Jesus. Deus quer te usar. Desprenda desse seu jugo. Se desprenda desse mal que tanto quer te levar para a tristeza, para a depressão. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, mas ressuscitou. E hoje ele aparece para Paulo, como apareceu para Paulo, ele aparece para você hoje. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, ele tem o de melhor para a sua vida. Deus, ele tem alegria. Deus, ele tem um prazer para estar te dando, para estar trazendo para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, ele é tremendo. Amados, ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte não pôde deter o Senhor Jesus Cristo. Não, mas trouxe ele de volta para que ele hoje aparecesse a você uma palavra profética dizendo: eu te ajudarei, te esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor ressurgiu. O Senhor ressuscitou para te trazer hoje esta palavra. Ouça isto no nome de Jesus. Paulo fazia muitas maldades. Paulo tinha cartas brancas. Ouça isso no nome de Jesus para perseguir a igreja de Cristo. Mas aqui ele foi alcançado pelo perdão, pela misericórdia de Deus. Você também, amados, pode alcançar. Ouça isso no nome de Jesus. Se você for lá na primeira carta aos Tessalonicenses, né? Pessoas lá de Tessalônica, capítulo 4, versículo 13 e o 14, você vai ver que está escrito assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O que ele quer dizer aqui, o que Paulo quer falar aqui, que não é para nós sermos ignorantes acerca dos que dormem, porque se você for pensar, for ficar imaginando onde está o meu pai, onde está o meu irmão, será que está no lugar de tormento, será que está com Deus? Você vai ficar atormentado. Ouça isso no nome de Jesus, por isso que ele fala: não sejais ignorantes quanto aos que dormem. Porque Deus, amado, ele tem o poder de trazer de volta. Ouça isso no nome de Jesus. Deus tem o poder de trazer de volta a todos aqueles que ele quer. No versículo 14 ele diz: cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus o tornará a trazê-lo. É isso que vai alegrar meu coração e que vai alegrar o seu coração. É quando nós cremos nesta palavra, quando nós colocamos a confiança em Deus e sabemos que Ele vai trazer de volta. Ouça isso no nome de Jesus. Então somente seja fiel ao chamado do Senhor e você vai ver. Ouça isso no nome do Senhor. Que lá na frente o Senhor vai fazer com que você esteja frente a frente com os queridos que partiu. Quando na ressurreição você vai agora encontrar-se com seus parentes, com aqueles que você muito amava. Ouça isso em nome de Jesus. Não sejais ignorantes da ordem, porque você vai ter coração engrandecido ao nome do Senhor. Voltando lá para Coríntios, capítulo 15, né? 1 Coríntios, capítulo 15.
vai nos dizer no versículo 11, então ou sejam eles, assim pregamos, e assim crestes, ouça isso em nome de Jesus. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Somos considerados como falsa testemunha de Deus, pois testificamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Vejam só. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo, veja só o versículo 19, que coisa linda, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 20, mas de fato, olha só, a afirmação aqui que Paulo traz para mim e para você. Ouça isso em nome de Jesus. Talvez pessoas que estejam me ouvindo, estejam me assistindo aí, não creia na ressurreição de Cristo, mas você vai crer. Porque é o Senhor, Deus faz cada situação, faz nós passarmos, chegarmos em cada situação, para nós crermos. Isto, ouça isso em nome de Jesus, versículo 20 vai assim, mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, certo? Adão, ele pecou lá no Jardim do Éden, certo? Você conhece a história? Ok? Ele pecou. A morte entrou no mundo através de Adão, pois Deus falou para ele, no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Então a morte entrou através de Adão, mas aqui também a vida, a ressurreição, ela veio através de um homem, através de Jesus Cristo de Nazaré. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 22, pois assim como todos morrem em Adão, olha só o que eu falei aqui, assim como morre em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh, glória a Deus. Aqui está a minha e a sua esperança, certo? Ouça isso no nome de Jesus. Estamos aguardando em Cristo. Nós vamos morrer? Vamos. Um dia essa matéria vai tombar na terra? Vai. Como diz lá em Eclesiastes, o pó volta ao pó como era, mas o Espírito torna a Deus que o deu. Certo? Ouça isso no nome de Jesus. Então nós seremos vivificados em Cristo. Morremos no pecado de Adão, aquele pecado original, que é o pecado de Adão, certo? Mas também vivificados seremos em Cristo. Ouça isso em nome de Jesus. Versículo 23, mas cada um por sua ordem. Olha só, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Certo? Cristo é a primícia dos mortos. Alguém pode dizer assim, mas Cristo não foi a primeira pessoa a morrer, mas a Bíblia vai nos apontar que aquele primeiro animal que foi sacrificado lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, quando Deus fez, certo? Vestes para Adão e para Eva, ali já apontava para Cristo, o Cordeiro Pascual, ok? Ouça isso no nome de Jesus. Então aqui, ele é a primícia dos mortos. Ouça isso no nome de Jesus. Aí depois nós também, que somos de Cristo, certo? Seremos também juntamente com ele ressuscitados. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 24, então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, que quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Ouça isso no nome de Jesus. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes serão sujeitas,
claro está que se claro está que se executa aquele que lhe servitou a todas as coisas. Então aqui, amados, nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele ressurgiu, de fato, como diz o versículo 20. De fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós iremos ficando por aqui com mais este vídeo.